Louvado seja o nome do eterno Filho de Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a paz do eterno esteja no coração de cada um de vós. Eu vim fazer esse vídeo e espero que, segundo a misericórdia de Deus, chegue ao coração da senhora cantora Daniela Mercury e também daqueles que seguem o seu conceito espiritual. Tá liberado usar um pouquinho dos demônios da gente pra viver, porque sem demônio, meu amigo, ninguém vive. Dobre a perna. Agora é o seguinte, joga os demônios todos pra cima. Senhora Daniela, as suas palavras, ela não provocou revolta alguma em mim. Na verdade, despertou no meu íntimo um verdadeiro sentimento de compaixão pela sua vida, pois pelas suas palavras eu vim perceber o quanto é carente da verdade, o quanto é carente do verdadeiro amor, da verdadeira luz, o quanto a senhora é carente da verdadeira vida, pois eu não vim te acusar em nada, pois a senhora é vítima do laço da sua própria incredulidade. E a Bíblia que a senhora despreza, ela traz testemunho de pessoas assim como a senhora. Observe, segundo os Coríntios, capítulo 4, do verso 4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A nossa Constituição não é a Bíblia. Senhora Daniela, ao tentar desprezar a Bíblia, a senhora falou algo profundo, mesmo sem perceber. É verdade, a Bíblia ela não é a Constituição do Brasil. Ela é a Constituição de todos os povos, todas as nações e todas as línguas. Ela é a Constituição da vida presente e da eternidade que há de vir. Ela é a Constituição do passado, do presente, do futuro, da salvação e da condenação. Pelo seu testemunho, pelo que a senhora falou e por meio do seu show, eu vou te mostrar o quanto a Bíblia ela é verdadeira. Veja bem, o livro de Marcos, capítulo 5, vai falar de um homem endemoniado, que depois foi liberto por Jesus. Tenha paciência, que o Espírito Santo de Deus toque em teu coração e que a senhora venha contemplar as maravilhas de Deus e saber quem é Jesus e saber quem são os demônios. Seguimos. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Você percebe, Daniela, que os demônios, eles são espíritos imundos e que os mesmos tentam levar o homem a ser cativo ao sepulcro? Ou seja, o mesmo não representa a vida como a senhora pensa, mas sim o mesmo ele representa a morte, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Mais uma vez, veja, Daniela, que os demônios, o papel principal dele é levar o homem para viver nos sepulcros. Você percebe que as pessoas tentavam conter aquele homem. Por quê? Porque as suas atitudes eram violentas, porque o seu comportamento era desagradável a ponto de causar transtorno a outras vidas. É assim que se comporta uma pessoa endemoniada.
Veja em seu próprio show, Daniela, quando a senhora pediu para liberar os demônios, como as pessoas ficaram violentas. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. A senhora percebe, Daniela, como as pessoas endemoniadas vivem como loucas e ferindo a si próprio? E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Eu não sei se a senhora compreende o texto, Daniela, mas aí os demônios perguntou a Jesus por que tinha Jesus com eles. Sabe o que quer dizer isso? Jesus é a luz e os demônios são trevas. E Daniela, talvez você não saiba quem é Jesus, mas os próprios demônios que você invoca, os mesmos confessam que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo, né? E que Jesus tem poder para atormentar os demônios. Sabe por quê? Porque a luz é mais poderosa do que as trevas. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Daniela, quando a senhora falou em seu vídeo que uma pessoa foi levada à igreja e chegou lá, as pessoas queriam expulsar os demônios dela, veja que quem expulsa demônio é Jesus. E isso é mais uma prova que o Jesus da Bíblia, ele vive e se manifesta por meio da vida dos seus fiéis. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Aí também falou uma verdade. São demônios. É um plural mesmo. São uma legião. São muitos. E eles estão presentes na vida daqueles que os recebem e têm comunhão com os mesmos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Sabe por que, Daniela, os demônios rogaram a Jesus para que não o expulsasse daquela província? Porque ali tinha muitas pessoas com o coração endurecido para Deus. E esses ambientes é o lugar perfeito para que os demônios se sintam à vontade e venham trazer destruição e discórdia. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Era quase 2000 e afogou-se no mar. Veja, Daniela, que aqueles demônios rogaram a Jesus que permitisse que eles entrassem nos porcos. Os porcos. O porco ele tem o sentido de nojento, né? Impuro. E sabemos que é um animal irracional. Mas quando aqueles espíritos imundos, aqueles demônios entraram nos porcos, até os porcos não se submeteram àquela presença maligna. A morte foi melhor para os porcos. Mesmo sendo irracional, os mesmos não aceitaram conviver com a presença de demônios. E os que apacentavam os porcos fugiam
e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Veja, Daniela, que após acontecer tudo isso, né, os homens entraram na cidade, nos campos e anunciaram o que tinha acontecido. E voltaram, né, muitos para ver, e viu aquele ex-endemoniado, né, sentado, tranquilo, em perfeito juízo. Ou seja, o mesmo foi liberto pelo Senhor Jesus. As atitudes dele não eram mais atitudes agressivas, não eram mais palavras negativas, de ódio. O mesmo não parecia mais um louco, um doido. Não, o mesmo estava em perfeito juízo sobre a presença do Senhor Jesus. Jesus Cristo, eu estou aqui, eu sou gay, eu sou lésbica, e daí? Daniela, com todo respeito, eu quero dizer que a senhora está equivocada em pensar que Jesus veio à Terra para ser seu inimigo. Ele veio à Terra por amor à sua vida, né? Assim como ele libertou aquele homem endemoniado e ali derramou o amor e a misericórdia de Deus Pai, assim também ele quer fazer contigo. Amém? Então se atente a isso e se atente às seguintes palavras agora que eu vou deixar para a sua meditação. 1 Pedro, capítulo 1, verso 24 e 25. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. O conselho de Deus para a sua vida, né? Por tudo que tenha falo, né? Mas a palavra de Deus nos ensina que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia a todos os homens, em todos os lugares, a todas as pessoas que se arrependam. Deus está te dando tempo de se arrepender e assim servir ao Senhor Jesus Cristo e ter direito à verdadeira vida, a qual é a vida eterna que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam.